Lembrando que o Banco Master, o Vorcaro, né, que a empresa não pode mais patrocinar campanhas, financiou tanto a campanha de Tarcísio Bolsonaro quanto a campanha de presidente de Bolsonaro, né? E por isso que desde o início tinha um cheirinho de que esse escândalo ia cair para a direita. Nova notícia. Polícia Federal desarticula financiamento de milícias digitais com dinheiro do agronegócio. Uma nova fase da operação da Polícia Federal em Brasília encontrou evidências contundentes que ligam os empresários do setor agropecuário ao financiamento de redes de desinformação. O objetivo dessas milícias digitais seria desestabilizar o processo eleitoral de 2026, utilizando o poder econômico do campo para distorcer o debate político e atacar as instituições democráticas. Então, a contemporaneidade, a modernidade vem para todos. Aqui a gente tá todo mundo aqui de celular, a gente já tá ali cheio de equipamentos, tal, tudo mais. E a elite agrária brasileira também se moderniza, né? Principalmente aqui no Nordeste, lá no centro, lá no centro oeste e tudo mais, que influenciaram sempre a política nacional. O agro é pop, é um símbolo de uma notícia que passou por década, uma década, eu acho, no mínimo, todo santo dia, várias vezes passava na Globo. O agro é pop, né? E se beneficiar moralmente, se beneficiar a sua imagem para poder melhorar seus próprios incentivos. Então, é uma adaptação. O mesmo dono de terras que há 200 anos atrás apregoava, fazia artigos no Jornal de Pernambuco defendendo a escravidão, hoje o jornal não é tão bom, usa as milícias digitais para defender seus interesses. Com certeza é um setor agrário, com certeza é um setor predominantemente com a escala 6 por 1. Então, ter notícias contra e tal, e financiar a escala 6 por 1 é benefício dessas milícias digitais, que todos os grupos têm. Os grupos industriais, que são pequenos, e os nossos grupos de esquerda também têm, com interesses legítimos. Mas a diferença é que o grande agro, não estamos falando aqui dos próprios produtores locais, que é quem abastece a, a nossa mesa, a mesa do brasileiro, mas desses industriais do campo que apenas deixam lixo para a gente comer e vendem o resto tudo para fora. É a extrema-direita aí também no campo, né? E, bom, como o Everton falou, é uma coisa muito antiga. Tá pegando? Tá pegando o microfone? Então, gente, pois é. A elite agropecuária, ela sempre esteve envolvida com o que é mais retrógrado no Brasil, né? A gente conhece já a história da escravidão do Brasil e ela foi financiada principalmente pelos grandes agricultores, né, da época. E outra coisa, quando acabou a escravidão, eles preferiram o trabalho dos imigrantes ao trabalho dos libertos, dos recém-libertos. Então, isso demonstra que eles eram naquela época racistas e infelizmente parece que continuam sendo retrógrados, né? E assim, um comentário sobre um dos nossos ouvintes, né, que comentou, né, dizendo que quem apoiava quem era contra a escala 6 por 1 era vagabundo, né? E eu falei para ele da onde que vem se socializa a palavra vagabundo, é justamente depois da escravidão. Porque pegaram os negros, né, os escravizados, libertaram eles, botaram para fora das fazendas, das terras, não tem direito nenhum. Como Clodoaldo disse aqui, chamaram os italianos, né, para fazer uma higienização do Brasil. E em seguida criaram a lei da vagabundagem, porque quem ficava na rua era vagabundo, devia ir preso e apanhar. E assim, o conceito de vagabundo é bem ligado a essa lei da vagabundagem, que é aquele que não trabalha. Só que no caso dos ex-escravizados não trabalhavam por falta de oportunidade e por falta de terra, né? Isso Clodoaldinho. É isso mesmo. Próximo. Ataque à soberania. Trump provoca a Venezuela e a classifica como 51º estado dos Estados Unidos da América. Em uma demonstração clara de desrespeito ao direito internacional, o mandatário yankee Donald Trump
publicou em suas redes sociais uma imagem sugerindo a anexação da Venezuela como um território estadunidense, norte-americano. A provocação gerou repúdio imediato do governo de Nicolás Maduro e dos movimentos sociais em toda a América Latina, que denunciam o caráter imperialista da retórica de Washington sobre os recursos naturais vizinhos. Estão vendo isso, minha gente? Os Estados Unidos da América quer que a Venezuela seja um dos seus estados, né? Aqui no Brasil tem estados, lá nos Estados Unidos também tem estados. A prova aqui é de que nunca foi sobre Maduro. Nunca foi sobre a ditadura. Nunca foi sobre estilo de fazer política, democracia, seja lá o que foi. Sempre foi sobre aquilo que os Estados Unidos sempre quer, o monopólio das coisas só para ele. Os Estados Unidos quer a melhor, como é que chama? Melhor fatia de petróleo do mundo para ele. E é por isso que, parecido com o que ele quase quis fazer com o Panamá. Então é isso, minha gente. Trump mandou sequestrar Maduro, colocou lá uma vice que agora está com suspeita de ter traído o próprio presidente Maduro. Já está extraindo 100% do petróleo, está sendo direcionado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está sendo afetado tanto pela guerra do Irã. Inclusive, suspeito que ele invadiu a Venezuela porque sabia que invadiu o Irã e ia precisar de mais petróleo. Ia saber que o petróleo ia ficar mais caro. E agora disse que quer que a Venezuela faça parte dos Estados Unidos. Será que é para ter um estilo de vida americano ou é para ficar com o petróleo? E sempre em tom de sarcasmo, de brincadeira, que ele faz essas coisas, essas suposições, né? Mas, assim, quando a gente olha para a história, a gente vê que pode ser real mesmo, porque os Estados Unidos fizeram isso com Porto Rico, continuam ocupando Porto Rico até hoje, fizeram isso com o Havaí, com o Alasca, e pode ser que faça com a Venezuela também, né? E assim, Clodoaldinho, imagina, tu é Lula, tava dormindo com Janja, aí acorda no outro dia de manhã, o presidente do teu país vizinho foi sequestrado por helicóptero. Teu dia vai ser o mesmo? Com certeza não, né? É um absurdo, é o neoimperialismo aí dos Estados Unidos com tudo, infelizmente. Você sente a pressão, que o próximo pode ser você, né? Ele está criticando, por exemplo, a Colômbia. Os Estados Unidos, ele diz as coisas soltas. Por exemplo, ele tirou muita onda de Maduro antes de prender Maduro, mas uma das últimas que ele disse é que onde ele achar que tem facção criminosa, ele ataca. Não citou o país. E ele fez isso na Venezuela primeiro, Marcos Vinícius, porque ele começou a atacar embarcações aleatoriamente na Venezuela, dizendo que era de traficantes, para depois ter derrubado. E depois que Maduro foi preso, tal lá, julgado, tal, tudo, mas já foi retirada a acusação dele no próprio Congresso americano. Ele até criou o Cartel de los Soles, que nunca existiu, né? Ele criou uma organização criminosa para criminalizar a política da Venezuela, de esquerda da Venezuela. Pois é, uma política... Não dá para dizer que era um presidente impopular. Essa campanha de Maduro, ou de Trump contra Maduro, antes da capturada, fez subir a população dele. As ruas ficavam cheias. Maduro tem até uma dança que a gente já dançou aqui nesse programa, que é Se Paz. E... Enfim, né? A fama, o Clodoaldo, não sei se vocês concordam comigo, a fama de a ditadura ser ou de a Venezuela ser uma ditadura era o mesmo que tudo que os bolsonaristas dizem no Brasil fosse a fama do Brasil no mundo. As urnas são compradas, o STF é ditadura, o presidente é coligado com uma ditadura com uma ditadura junto com o STF, tal, tudo mais, a esquerda quer fazer uma ditadura. Isso não tem nada a ver. Tudo é sobre petróleo, tudo é sobre dinheiro, tudo é sobre intervenção. Os Estados Unidos está apertado e vai ter que tirar dos cantos. Ninguém hoje dá nada a ninguém e ele vai ter que tirar a força. Movimento Operário Argentino convoca paralisação total contra desmonte de Milei. As centrais sindicais da Argentina anunciaram uma nova greve geral para resistir aos decretos de Javier Milei,
que visam a flexibilização total das leis trabalhistas e a privatização de empresas estratégicas argentinas. A resistência nas ruas de Buenos Aires é vista como uma linha de frente na luta contra o neoliberalismo autoritário que tenta se espalhar pelo continente, reiterando direitos históricos da classe trabalhadora. Então, gente, parece com uma coisa que já aconteceu aqui, né? Durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos flexibilizações dos direitos dos trabalhadores, principalmente nos direitos trabalhistas, na CLT e na reforma da Previdência. E aí é uma coincidência estar acontecendo na Argentina? Não, porque a gente tem um movimento mundial, certo? Uma nova extrema-direita mundial, com dois argumentos. Primeiros, ódio à mulher, misoginia, e ódio à comunidade LGBT, que movimenta multidões de conservadores, só que tem como objetivo, na verdade, interesses econômicos, que é desregulamentar o Estado, diminuir o salário, diminuir o direito dos trabalhadores, aumentar os seus lucros, certo? Prometeram R$1 trilhão em 10 anos na reforma da Previdência a mais no país, passaram-se esses 10 anos. Ou da reforma trabalhista, prometeu-se R$1 trilhão a mais de PIB no Brasil em 10 anos. E a gente vê que não tem. A gente vê que quanto menos direito o trabalhador tem, só quer dizer uma coisa, o patrão vai ter mais lucro e, por isso, reforçando a nossa luta pela escala 5x2. É isso aí. Pois é, e o movimento operário argentino é um movimento muito forte, muito coeso. Então, eu acho que talvez eles vão conseguir bloquear alguma dessas medidas de Milei, né? E Milei nada mais é do que o Bolsonaro da Argentina, né? Muito parecido com os 4 anos que a gente passou com o Bolsonaro. É o que eles estão passando agora com o Milei, um momento de retrocesso, de voltar ao passado, né? Ô, Marcos Vinícius, assim, aqui na questão do Alagoinha, eu acho que pesou muito essa reforma da Previdência, por exemplo, essas coisas que atrasaram o Brasil. Tu tá querendo dizer o quê? Tu acha que pesou no município? Sim. A vida das pessoas. Tá? Acredito que todo mundo foi afetado, né? Porque mudou muita coisa, questão de idade para se aposentar, tempo de contribuição. Eu não sei exatamente a fundo, mas mudou muito. Graças a Deus, não fizeram essa mudança para o agricultor, né? Teve algumas classes que continuou com a mesma condição. Mas, para muitos aí, eu tenho familiares mesmo, por exemplo, eu tenho umas primas minhas que são professoras, que já era para estar se aposentando e vão ter que trabalhar 5 anos a mais por conta da alteração da lei trabalhista. O Clodoaldo, era quanto? Era 60 e passou, assim, a média era 60, agora 65, é isso? Eu acho que sim, deixa eu dar uma olhada. Então, é um delay, tipo assim, porque a Lagoinha não vive de Bolsa Família, não. A Lagoinha vive muito de quem tem renda formal, e são poucas pessoas, e a maioria delas é aposentada. Então, tipo assim, é tipo tirar um dinheiro da Lagoinha por 5 anos. Eu fico pensando nisso, entendeu? Porque é um ciclo de pessoas que vão atrasar a aposentadoria. E outra, se esse pessoal não vai se aposentar, tirar a oportunidade de pessoas jovens que estão buscando um emprego ocupar uma vaga. Boa, né? Boa. Eu acho que isso aí é muito ruim. E assim, eu queria aproveitar aqui, porque teve naquela hora que você falou de questão dos vagabundos, né? Dos escravos que foram classificados dessa forma, né? Aí eu queria falar aqui do Bolsa Família. Eu ia falar naquela hora, mas fiquei meio assim, meio acanhado, mas eu vou Fica à vontade, meu amigo. soltar essa agora. Porque o pessoal, principalmente os bolsonaristas, diz que Bolsa Família dá dinheiro a vagabundo, que o povo não quer trabalhar por causa do Bolsa Família, que ninguém acha uma pessoa que queira fazer uma faxina. O Bolsa Família nada mais é do que uma renda que dá para complementar a renda de casa, de uma pessoa que não tem um trabalho formal. Tem gente por aí, por exemplo, que ganha, por exemplo, de Bolsa Família, R$800. Aí ela tem outro trabalho aí que ganha mais, vamos botar aí mais 800. Aí essa pessoa consegue fazer um salário no mês. Sim. E a gente sabe que as coisas hoje estão muito caras. Um salário para você sustentar uma família aí, vamos supor, um pai, uma mãe e 2 filhos, não dá, é apertado. A carne tá cara, melhorou bastante, sem dúvida. Quando o Lula entrou, diminuiu muito. Deu uma queda muito grande no preço do feijão, do arroz, do açúcar, do café. O café deu uma aumentada agora, mas se você for analisar,
Lula todas as vezes que Lula foi presidente, só foi para melhorar. E eu, assim, não vou dizer assim que sou lulista, eu sou coerente. Eu não vou deixar de votar num cara que me favorece, que eu sou da classe mais pobre, para votar num cara que vai favorecer só as grandes empresas, os ricos, e maltratar o Brasil, né? E é isso que eu penso. Pois é, assim, a gente aqui é lulista, né? Ou a gente aqui, todos nós três votamos em Lula, né? Agora, assim, uma crítica ao governo Lula é ter passado os 4 anos com o valor do Bolsa Família que Bolsonaro deixou. Pois é. E isso pode ser uma das causas da queda da popularidade dele nos seus setores mais baixos, porque se essas pessoas não tiveram correção, para elas, não é que para elas tiveram bem mais inflação. Exatamente. E só lembrando que o valor está alto porque Bolsonaro, numa tentativa de se reeleger, aumentou. Não, ficou adequado. Né? Não, então, um pouquinho antes da eleição, ele tinha cortado, simplesmente. Deixou o povo passando fome. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que nós passamos 2 meses, se eu não me engano, sem Bolsa Família, sem auxílio emergencial. Às vésperas da eleição, ele anunciou um valor de Bolsa Família que na época foi considerado muito alto, né? E Bolsonaro já estava pronto para diminuir esse valor para R$300 se ganhasse a eleição. E Lula não, Lula sustentou esse valor até hoje. O problema é que depois de 3 anos e meio já, quase 4 anos, o valor já está defasado, né? Mas, assim, eu acho que se fosse pela vontade do governo Lula, esse valor seria ampliado, mas infelizmente Lula está numa corda bamba aí, né? Tá governando praticamente com o parlamento virado de costas para ele, né? Então tá complicada a situação. Mas, assim, numa eventual vitória de Lula, eu acho que a tendência é que aumente esse valor um pouco, né? Olha, eu quero só dar uma palavrinha. Em relação à miséria e à pobreza no Brasil, no estado, no município, no geral. Eu, como enfermeiro, na época da minha vida acadêmica, eu fiz os estágios, na época eu fui para uma favela. Era praticamente uma favela assim. Qual era o bairro lá? Era no Mangabeira, lá no Recife. Era um bairro bem pobre. Geralmente os PSFs, você não vai ver uma unidade básica de saúde num bairro de rico, numa elite. O pessoal, os PSFs, unidade básica de saúde, geralmente são em cantos mais carentes. Aqui no nosso município a gente vê espalhados PSFs, mas é um município que a gente não tem tanta miséria. Mas é um município pequeno. Mas nas grandes cidades os PSFs são em lugares mais carentes. Aí eu passei numa época no PSF, passei 6 meses, aí eu fazia os estágios, aí ia visitar a população. Aí na época eu lembro que a gente foi para um morro, tinha um morro lá e tinha as escadarias. O pessoal, a população lá, tinha gente que vivia num quartinho e sem banheiro. É uma condição totalmente insalubre. Aqui no município, eu hoje, como conselheiro tutelar, eu visito casas aí, visito algumas regiões, que eu não vou citar ruas ou situações de pessoas que vivem com uma situação que eu vou dizer que não é nem o mínimo. E vou falar mais uma vez, como já falei na época que eu vim aqui como convidado, das drogas. Porque tem gente, principalmente o crack, né, que tira toda a condição de uma pessoa se socializar, de não ter um trabalho, porque a pessoa fica viciada e refém daquele vício. E vende tudo que tem em casa. Tem um cara aí que eu tive a oportunidade de conhecer e ver que ele só tinha em casa umas roupas sujas no chão, um travesseiro e um lençol. Pronto, era o que ele tinha na casa dele e vivia do Bolsa Família. Só que ele usava, acho que o dinheiro do Bolsa Família ou alguma doação para crack. E eu acho que é muito complicado isso. E assim, o Bolsa Família está defasado, mas é a renda que muita gente só tem aquela. Pois é, o Bolsa Família acho que precisa ser repensado. Eu sei que Bolsonaro tentou, não sei se está em vigor, tipo assim, você manter o Bolsa Família mesmo com emprego por algum tempo. Eu acho que deveria ser permanente, né? Porque a Bolsa Família é um projeto de direita, né? Curiosidade, né? Feita por Milton Friedman, que é um grande da renda universal, né? Se o rico e o pobre todo mês ganhassem um salário mínimo, não ia ter problema, porque o rico ia poupar mais, ia ter mais investimento, o pobre ia consumir mais. Mas, enfim, na renda de que, tipo assim,
Até uma certa faixa de renda, existe faixas menores de Bolsa Família, considerando que o pobre, vamos dizer, quem ganha até 5 mil reais seja pobre também e mereça uma fatia. E uma política de reatualização do Bolsa Família, pelo menos pela inflação. Uma lei, Constituição, tal, tudo mais, assim.